Capítulo 2. Durante as épocas. As épocas polar, hiperbórea, lemúrica e atlante foram recapitulações das etapas que os espíritos virginais atravessaram. Consequentemente, o corpo vital sofreu modificações durante aquelas épocas. Quando o ser humano apareceu na Terra na época polar, o corpo denso foi constituído e na época hiperbórea foi vitalizado pela interpenetração do corpo vital. Naquelas épocas, o ser humano era parecido com os anjos macho-fêmea, uma completa unidade criadora capaz de criar por si mesmo, projetando toda a sua força criadora, que é o amor. Quando a Terra surgiu do caos, encontrava-se primeiramente na etapa vermelho escuro, que conhecemos como época polar. Então, a humanidade desenvolveu primeiro um corpo denso, que não era absolutamente como nosso corpo atual. Quando o estado da Terra se fez ígneo, na época hiperbórea, o corpo vital foi agregado e o ser humano se converteu em algo similar às plantas. Isto é, tinha os mesmos veículos que têm as plantas atualmente e também uma consciência similar, ou melhor, uma inconsciência parecida à que temos durante o sono sem sonhos, quando só os corpos denso e vital ficam no leito. Os senhores da forma apareceram na época hiperbórea juntamente com os anjos, humanidade do período lunar, e envolveram a forma densa do ser humano com um corpo vital. Como a época polar era realmente uma recapitulação do período de Saturno, pode-se dizer que, durante este tempo, o ser humano passou através do estado mineral. Tinha o mesmo veículo, o corpo denso, e uma consciência semelhante à do estado de transe. Por razões análogas, o estado vegetal foi atravessado durante a época hiperbórea, pois o ser humano tinha um corpo denso e um vital, e sua consciência era semelhante à de sono sem sonhos. Absorvendo os cristalóides preparados pelos vegetais, o ser humano desenvolveu um corpo vital na época hiperbórea e se converteu em algo semelhante às plantas, tanto por sua constituição como por sua natureza, pois vivia sem fazer esforço algum e tão inconscientemente quanto as plantas. Na segunda época, a hiperbórea, um corpo vital de éter foi acrescentado. Então, o ser humano, em desenvolvimento, já possuía um corpo constituído como o das plantas atuais. Ele não era uma planta, mas algo semelhante à planta. Caim, o ser humano desta época, é descrito como um agricultor. Seus alimentos vinham unicamente dos vegetais, pois as plantas contêm mais éter do que qualquer outra estrutura. Descreve-se Caim como um agricultor. Ele simboliza o ser humano da segunda época. Tinha um corpo vital análogo ao das plantas que o sustentava. Na segunda época, a hiperbórea, Deus disse: faça-se a luz. O calor se converteu numa massa ígnea, luminosa, semelhante à do período solar. E o corpo denso humano foi vestido com um corpo vital, flutuando aqui e acolá sobre a terra ígnea, como uma coisa grande em forma de saco ou bolsa. O ser humano era então análogo ao vegetal, porque tinha os mesmos veículos que têm as plantas atuais, e os anjos eram seus auxiliares na organização de seu corpo vital e continuam sendo até os dias atuais.
Isto pode parecer uma anomalia, pois os anjos são a humanidade do período lunar no qual o ser humano obteve seu corpo de desejos. Porém, não é assim, porque só no período lunar a Terra evolucionante se condensou em éter, tal como o que agora forma nosso corpo vital, e lá a humanidade, os anjos atuais, aprenderam a construir seus corpos mais densos com matéria etérea, assim como estamos aprendendo a formar os nossos consólidos, líquidos e gases da região química do mundo físico. Eles se tornaram especialistas na construção daqueles corpos, assim como nós o seremos na construção de um corpo denso quando finalizar o período terrestre. Na época polar, o ser humano tinha somente um corpo denso, pobremente organizado. Era inconsciente e imóvel, como os minerais que agora são assim constituídos. Na época hiperbórea, seu corpo denso ficou envolto em um corpo vital e o espírito pairava fora. Os efeitos desta natureza podem ser observados nos vegetais que agora estão constituídos analogamente. Neles vemos repetição constante, construção de talos e folhas para cima em sucessão alternada, o que continuaria ad infinito se não houvesse outra influência. Porém, como a planta não tem corpo de desejos separado, o corpo de desejos da terra, o mundo do desejo, endurece o vegetal e freia seu intenso crescimento na medida certa. A força criadora que não consegue fazer uma determinada planta continuar a crescer, busca outra saída. Forma a flor e se acumula na semente para que possa crescer outra vez em uma nova planta. Na época hiperbórea, na qual o ser humano se encontrava em condições parecidas, seu corpo vital o fazia crescer até alcançar um tamanho enorme. O mundo do desejo, agindo sobre ele, fazia com que ele produzisse umas sementes semelhantes a esporos, que eram apropriados por outros egos humanos ou eram empregados pelos espíritos da natureza para formar os corpos animais que começavam a emergir do caos. A onda de vida superior começa primeiro, no princípio de um período, e é a última que vai ao caos. As ondas de vidas que se seguem, animal, vegetal e mineral, surgem mais tarde e se vão mais depressa. Deste modo, na época hiperbórea, quando o ser humano era análogo aos vegetais, seu corpo vital formava vértebra após vértebra e teria continuado assim se não lhe tivesse sido dado um corpo de desejos na época lemúrica. Esse corpo começou a endurecer a estrutura e a dominar a tendência a crescer. E, como resultado, o crânio, a flor sobre o talo da coluna espinhal foi incipientemente formado. Impedida em seus esforços de construir uma forma mais alta, fez-se necessário que a força criadora do corpo vital buscasse outra saída, pela qual pudesse continuar crescendo para cima em outro ser humano. Então, o ser humano tornou-se hermafrodita, capaz de gerar um novo corpo de si mesmo. Então chegamos à segunda época, a hiperbórea, quando o ser humano possuía um corpo denso e um corpo vital, que era o seu estágio análogo ao vegetal. Alimentava-se de vegetais
e se fala de Caim como de um agricultor. Imediatamente depois, temos a época lemúrica, quando o ser humano já tinha um corpo de desejos, isto é, possuía 3 veículos, igual aos animais. Então chegamos à etapa em que o ser humano necessitava de alimentos para manter seus 3 corpos. Ele os obtém de animais viventes e se diz que Abel era um pastor. Quando o ser humano adquiriu seu corpo vital na época hiperbórea, o Sol, a Lua e a Terra estavam ainda unidos e as forças solares lunares penetravam em cada ser uniformemente, de modo que todos podiam perpetuar sua espécie através de brotos e esporos, como fazem as plantas atuais. Os esforços do corpo vital para abrandar o veículo denso e mantê-lo vivo, então, não sofriam intervenção. E esses corpos primitivos, parecidos com as plantas, viviam séculos. Porém, como o ser humano era inconsciente e imóvel como as plantas, não fazia nenhum esforço vigoroso. A inclusão de um corpo de desejos agregou estímulos e desejos, e a consciência surgiu como resultado do estado de guerra entre o corpo vital que constrói e o corpo de desejos que destrói o corpo denso. Então, a dissolução tornou-se só uma questão de tempo, especialmente porque a energia construtiva do corpo vital foi também necessariamente dividida, uma parte ou polo sendo usada nas funções vitais do corpo e a outra para substituir o veículo perdido pela morte. Porém, como os 2 polos de um magneto ou dínamo são requisitos para a manifestação, assim também 2 seres de sexos diferentes são necessários para a geração. Então, casamento e nascimento foram instituídos para compensar o efeito da morte. A morte, então, é o preço que pagamos pela consciência no mundo atual. O casamento e o nascimento repetidos são nossas armas contra o maior terror da humanidade, até que mude nossa constituição e nos tornemos seres semelhantes aos anjos. Os veículos superiores dos primitivos atlantes não estavam em posição concêntrica com relação ao corpo denso como estão os nossos. O espírito não era ainda um espírito interno, estava parcialmente no exterior e, portanto, não podia controlá-los tão facilmente como quando habitava internamente. A cabeça do corpo vital estava fora e se mantinha muito mais acima que a do corpo denso. Há um ponto entre as sobrancelhas, a meia polegada abaixo da pele, que tem um ponto correspondente no corpo vital. Esse ponto não é o corpo pituitário, que está muito mais dentro da cabeça do corpo denso. Pode chamar-se de raiz do nariz. Quando esses 2 pontos do corpo vital e do físico se colocam em correspondência, como acontece com o ser humano atual, o clarividente treinado os vê como uma pequena mancha negra, ou melhor dizendo, como um espaço vazio, semelhante à parte invisível da chama do gás. Este é o assento do espírito interno do ser humano, o santo dos santos, sanctum sanctorum, do templo do corpo humano, fechado para tudo que não seja o espírito que habita aquele corpo, o ego. O clarividente desenvolvido pode ver com maior ou menor clareza, de acordo com a sua capacidade de treinamento, todos os diferentes corpos que formam a aura humana. Esse ponto
está oculto para ele. É a íris, cujo véu ninguém pode levantar, nem mesmo o ser mais evoluído da Terra pode tirar o véu do ego da mais humilde ou menos desenvolvida criatura. Isto, e unicamente isto sobre a Terra, é tão sagrado que está completamente a salvo de toda intrusão. Estes dois pontos que acabamos de citar, um no corpo denso e sua contraparte no corpo vital, estavam muito separados no ser humano dos primitivos tempos da Atlântida, como estão nos animais atuais. A cabeça do corpo vital do cavalo está muito separada da cabeça do seu corpo denso. Esses dois pontos estão mais próximos no cachorro do que em qualquer outro animal, com exceção talvez do elefante. Se chegar a juntar-se, acontece o caso dos animais prodígios que podem contar, soletrar, etc. Devido à distância entre esses dois pontos, o poder de percepção do Atlante era muito mais agudo nos mundos internos do que no mundo físico, obscurecida pela atmosfera de neblina densa e pesada. Com o tempo, no entanto, a atmosfera foi ficando gradualmente mais clara, ao mesmo tempo que o ponto citado do corpo vital foi se aproximando pouco a pouco do correspondente no corpo denso. Conforme se ia aproximando, o ser humano ia perdendo seu contato com os mundos internos, que ficavam mais escuros à medida que o físico clareava. Finalmente, na terceira e última parte da época Atlante, o ponto do corpo vital se uniu ao do corpo denso correspondente. Até esse momento, o ser humano não estava plenamente consciente do mundo físico. Porém, ao mesmo tempo que se obteve a plena visão e percepção do mundo físico, a maioria da humanidade perdeu gradualmente a capacidade de perceber os mundos superiores. Durante a existência da raça dos semitas originais, a atmosfera da Atlântida começou a clarear definitivamente e o ponto já mencionado do corpo vital se colocou em correspondência com o respectivo ponto no corpo denso. A combinação dos acontecimentos deu ao ser humano a capacidade de ver os objetos com clareza e nitidez, com contornos bem definidos, porém, isso também provocou a perda de sua visão nos mundos internos. Durante as idades que transcorreram desde a época lemúrica, a humanidade desenvolveu pouco a pouco o sistema nervoso cérebro-espinhal, que está sob o controle da vontade. Na última parte da época Atlante, tal sistema se desenvolveu bastante para permitir ao ego tomar plena posse do corpo denso. Então, foi o momento, como já mencionado, em que o ponto do corpo vital e o ponto do corpo denso se corresponderam na raiz do nariz, e o espírito interno despertou no mundo físico e a grande maioria da humanidade perdeu a consciência dos mundos internos.